Hoje, 5 de setembro de 2018, estamos iniciando o nosso Uniesportes desta quarta-feira e com muita novidade. Tivemos uma terça-feira excepcional para os times de Santa Catarina na Série B. A vitória do Criciúma, olha, beleza, deixa o Criciúma respirar um pouquinho mais. O empate do Figueirense contra o Fortaleza, fora de casa, e o Avaí confirmando, jogando em casa, vencendo o CRB e se mantendo no G4. Hoje nós teremos aí a participação de mais um catarinense, agora na Série A. A Chapecoense tem a sua prova de fogo. Vai enfrentar a equipe do Paraná, que está lá na zona de rebaixamento, e a Chapecoense precisa, mais do que nunca, mesmo jogando fora de casa, precisa somar 3 pontos nesta oportunidade. Tivemos ontem, anunciamos aqui, o Ingo anunciou, o jogo treino do Itajaí contra a equipe do Almirante Barroso, e o Ingo vai nos dar umas pinceladas aí, porque vamos entrar na Série C do Campeonato Catarinense e também na Copa Santa Catarina, é o assunto desse nosso primeiro bloco, e o Ingo vem aí trazendo as informações do Itajaí, o Atlético Itajaí, que jogou com o Almirante Barroso no jogo treino ontem, lá no Camilo Mussi. Boa tarde, Ingo. Boa tarde, Elad, boa tarde ao pessoal da Univale. Realmente ontem a gente esteve acompanhando o jogo treino ali da equipe do Almirante Barroso frente à equipe do Atlético Itajaí. É claro que a gente esperava, seria melhor as duas equipes com a sua titularidade para que a gente pudesse dar uma olhada melhor nas duas equipes, até porque eu vejo um equilíbrio muito grande entre o Atlético Itajaí e o próprio Almirante Barroso. Ontem o Nenê Vanucci foi o que comandou o Almirante Barroso, o técnico René Marques ainda está fora de campo fazendo alguns ajustes para alguns jogadores ainda que vieram da equipe do Avaí, são 5 jogadores que o Almirante Barroso fez uma parceria com a equipe aspirante do Avaí da capital. E realmente, pelo que deu para notar ontem, o Almirante Barroso vem forte para a Copa Santa Catarina, não vem para cumprir somente a tabela, vem para conquistar a Copa Santa Catarina e, quem sabe, aí conquistando a Copa, é claro que a vaga da Copa do Brasil. E a equipe do Atlético Itajaí, apenas com o goleiro Edmar e, na sua maioria, atletas que não atuaram no final de semana lá na cidade de Paulo Lopes. Foi um jogo equilibrado, até certos momentos do jogo houve algum atrito ali entre atacante e zagueiro ali, era um jogo amistoso e acabou fazendo uma pequena confusão entre o atacante da equipe do Atlético Itajaí e do zagueiro do Almirante Barroso, mas nada demais, e é realmente um jogo bem pegado, 3-0 para a equipe do Almirante Barroso, marcaram o Pablo, o João Paulo e o Juninho, os 3 que marcaram os gols para a equipe do Almirante Barroso. E você tem a escalação tanto do Atlético Itajaí e do Almirante Barroso que fez esse jogo treino? O Almirante Barroso a gente tem o que foi a campo pela Série B, porque ontem não foi divulgada à imprensa os nomes dos jogadores que atuaram. Muitos são jogadores novos ainda que estão chegando, então ainda não estão no bid e também não são conhecidos da imprensa. E permaneceram todos eles no Almirante Barroso, porque no Marcílio Dias não dispensa, porque teve jogadores que eram emprestados do Brusque, emprestados de outros times e que retornaram às suas origens. E no Almirante Barroso tinha alguém também emprestado? Aquele pessoal do Internacional. Deve ter voltado para o Internacional. Voltou porque foi só um empréstimo. O Internacional vai disputar a Copa Santa Catarina e aí os jogadores se reintegraram à equipe de Lages lá para a Copa Santa Catarina. O Almirante Barroso manteve praticamente 90% da equipe ali, o goleiro Hudson, o Genilson, o Vitor Hugo, o Anderson, Maninho, o Paulinho, que foi o lateral, o João Paulo, o Andrezinho. Então, realmente uma equipe bem equilibrada ali, o próprio técnico, o René Marques, o auxiliar, o Nenê Vanucci, que é um excelente profissional, está colocando alguns garotos da base em teste lá em São Paulo, na Ponte Preta, no São Paulo. Então, é uma comissão técnica de peso ali que vem fazendo um trabalho bom na base. E o grande ponto forte do Almirante Barroso foi este, manter o técnico e manter 90% da equipe para a Copa Santa Catarina. Então, em termos de entrosamento, a equipe está muito bem e conta com a vantagem do gramado, né, Eladio? O gramado sintético, então a equipe treina todos os dias ali, independente do tempo ali, e já está acostumada com as dimensões e a
a qualidade daquele gramado ali, né? E você que esteve assistindo o primeiro jogo, a estreia do Atlético Itajaí, quando enfrentou a equipe do Curitibanos e fez um resultado expressivo, 7-0, fazendo um paralelo no grupo que jogou aquele jogo, já que estava bem modificado no jogo treino de ontem, esses que jogaram ontem, tem encaixe naquele time da estreia? Eu acredito, Elad, que o objetivo mesmo da comissão técnica do Rony ali era exatamente olhar no momento do jogo ali a condição de cada jogador, já que alguns atuaram um pouco lá na cidade de Paulo Lopes. O Renan Matheus mostrou que realmente tem condição de se manter na equipe lá em Paulo Lopes. Nos minutos que ele entrou, praticamente 15, 20 minutos, ele marcou 2 gols lá em Paulo Lopes. Ontem também fez uma bela atuação ali frente à equipe do Almirante Barroso. Então, o Renan Matheus já é um dos destaques, mesmo estando à disposição do técnico Rony da equipe do Atlético Itajaí. Então, tem nomes ali que realmente o Atlético Itajaí tem um bom elenco titular e também tem um bom elenco para conseguir colocar durante o jogo. Isso é muito importante, essa sua análise, porque esse jogo treino, já que o Rony fez essas alterações até para dar ritmo para esses jogadores que estão ali e que podem até vir a servir a equipe nos próximos jogos. E já que estamos falando aí no Atlético Itajaí, nós teremos agora a segunda rodada do Campeonato Catarinense da Série C, onde na primeira rodada os vencedores na chave A foram as equipes do Almirante Barroso, do Itajaí, melhor dizendo, e a equipe do Próspera, que vão se enfrentar agora no domingo aqui em Itajaí. E na outra chave, o Carlos Renault, que meteu 7-0 no Porto, vai enfrentar a equipe da Caçadorense, que fez 4-0 em cima da equipe do Jaraguá. Para esse jogo, os 2 vencedores da chave A e os 2 vencedores da chave B vão estar se encontrando. Deve dar mais ou menos um espelho de que o vencedor desta próxima rodada dá um passo importante para a classificação? Sim, Lade, sem dúvida. O vencedor domingo ali, principalmente, vamos falar assim em termos de saldo de gol entre o Atlético Itajaí e o Próspera, dependendo do saldo de gol do que acontecer domingo aqui em Itajaí, praticamente já encaminha sua classificação para a fase semifinal. Eu falo isto porque caso o Atlético Itajaí consiga um bom resultado aqui, ele terá mais um jogo ainda frente à equipe do Orleans. Isso joga fora, né? Isso, acredito também não terá dificuldades para vencer a equipe do Orleans. Então, acredito que em saldo de gols é que vai decidir a classificação. Por isso que esse jogo muito importante aqui na cidade de Itajaí, domingo, mesmo que no retorno a equipe do Atlético Itajaí, por uma ocasião, venha a perder para o Próspera lá em Criciúma, dependendo do saldo de gol, o Itajaí já tem 7, o Próspera tem 5, provavelmente o Itajaí já vai começando a disparar em primeiro lugar e o Próspera fica em segundo. Mas nós temos aqui um desenho, né, pela primeira rodada, porque é uma competição rápida. São 8 times, são 2 chaves de 4, são 3 jogos no primeiro turno e 3 no segundo. Nós já estamos indo para o segundo, já na outra semana já encerra o primeiro turno. Então, só vão deixar de se classificar, porque classificam os 2 de cada chave, 2 da primeira, da A e 2 da B. Então, salvo quem perder para Orleans ou Curitibanos na sequência, vamos dizer, o Próspera já ganhou Orleans e o Itajaí ganhou Curitibanos. Jogam agora nessa rodada Orleans e Curitibanos. Um dos 2 aqui pode vencer. Então, no segundo turno é que nós vamos ver a situação de confronto contra essas equipes. Caso contrário, se voltar a equipe do Próspera e a equipe do Itajaí vencendo tanto o Orleans quanto o Curitibanos no segundo turno também, acabou, porque vai dar 6 pontos de diferença, classificam-se os 2. Eu acredito que essa é a direção do primeiro turno. Deve classificar os 2, tanto o Itajaí como o Próspera, e vai ser decidido ali em saldo de gols ali, porque é um equilíbrio muito grande. É claro que o Curitibanos eu acompanhei lá no domingo passado, acredito que não deva fazer frente para a equipe do Próspera, assim como aqui em Itajaí o Curitibanos também não vai reagir diferente do que foi domingo, e só espero que a equipe do Orleans
consiga se organizar na competição. Houve um problema muito sério com o Orleans no primeiro jogo, que não conseguiu inscrever a maioria dos atletas no bid da federação. O Orleans foi a campo com 11 jogadores, devido a esse problema do bid na federação. Espero que para o segundo jogo a equipe do Orleans já esteja completa, principalmente no banco de reserva. O grande problema aqui é que, fatalmente, os 4 que ficarem classificados, os 2 da A e os 2 da B, são equipes que demonstraram na primeira rodada, nós vamos ver na sequência, na primeira rodada, demonstraram que estão qualificados para subir para a segunda divisão. É o caso do Próspera, que o Próspera foi lá, trouxe o Paulo Baier, fez um time competitivo, já mostrou que tem qualidade. O Almirante Barroso também, com o William, fazendo as contratações que fez, também tem qualidade. Do outro lado, nós temos aí um Carlos Renault, que vem com vontade para subir, e o próprio Caçador. O Caçador sempre fez bons investimentos. Então, eu vejo o seguinte, essa primeira fase, eu acho que dá os 4. Agora, na hora do vamos ver, do mata-mata, a coisa vai ficar complicada. Do cruzamento ali, Eladio, eu acredito que a gente já pode começar a definir pelo conhecimento aí que o Clube Atlético Itajaí provavelmente não vai querer cruzar com o Carlos Renault na semifinal. Acredito aí que nessa situação que a gente está colocando aqui, o Clube Atlético Itajaí preferiria pegar o time do Caçador do que o Carlos Renault da cidade de Brusque ali, porque além de estádio, além de torcida, é uma equipe tradicional. Nós vamos ao intervalo e, na sequência, nós vamos falar sobre a Copa Santa Catarina e a participação do Clube Náutico Marcílio Dias, saber a quantas andam contratações, dispensas e treinamento para a estreia no jogo de estreia na Copa Santa Catarina, que vai ser no dia 16 de setembro. Contra o Tubarão. Contra o Tubarão. Exatamente. Voltamos em seguidinho. Bom, estamos de volta e esse nosso segundo bloco nós temos o apoio do Restaurantes Paraty, a sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas. É uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias, que será palco da estreia em casa do Atlético Itajaí, jogando contra a equipe do Próspera no domingo, 15 horas, é isso? Isso, 15 horas. Os ingressos estão ali à venda no supermercado Schmidt, no bairro Cordeiros, e aqui no centro da cidade, na lanchonete Nova Era ali, inclusive a R$10 o ingresso antecipado e na hora do jogo R$20, lembrando que o ingresso é somente na coberta, a descoberta não será liberada para este jogo de domingo. Mas tudo tranquilo, eu acho que até de bom senso, né? O pessoal ficar, se tiver chuva, fica ali, se tiver sol também fica protegido, e não há nem esperança. O próprio William falou aqui que se der aí 300 torcedores é o que ele pode esperar e ficar contente, ele ficaria contente com esse número de torcedores. Então, eu acho que o torcedor do Atlético Itajaí, ou aquele que gosta do futebol, que quiser ir ao estádio, está aí a boa pedida. Compre o ingresso antecipado, repita aí onde é os locais. O local é no anexo ao supermercado Schmidt, ali na Meles Acessórios, ali dentro do supermercado Schmidt. E, na verdade, aqui é a lanchonete Nova Central, aqui no centro da cidade, na Cônigo Tomás Fontes, ali no centro. Então, a lanchonete Nova Central, ali já compra os ingressos ali a R$10. E tenha certeza, o Clube Atlético Itajaí está muito bem organizado dentro e fora do campo. O pessoal que vai domingo lá vai ver um belo jogo lá. Lembrando que o Paulo Baier é o treinador lá da equipe do Próspera, a equipe do Próspera é bem certinha também. Vamos aproveitar, já que estamos na quarta-feira, tivemos uma terça-feira excelente para o futebol de Santa Catarina. Vamos à tabela, ver o que aconteceu, o que vai acontecer no futebol brasileiro hoje e ontem. No Campeonato Brasileiro da Série B, rodada de ontem, 25ª rodada, Guarani 0, Goiás 2, Avaí 1, CRB 0, Atlético Goianiense 2, Ponte Preta 0, Coritiba 2, Boa Esporte 1, São Bento 1, Paysandu 0, Juventude 0, Criciúma 1, excelente resultado para a equipe do Criciúma, CSA 4, Londrina 1, Fortaleza 2, Figueirense 2, ótimo resultado do Figueirense, que estava jogando com menos um jogador ontem. E ainda fez um gol contra. Ainda fez fez 2 gols contra. Nossa. O Figueirense fez 4 gols. E o Sampaio Corrêa
perdeu para a equipe do Brasil de Pelotas por 2-1. No Campeonato Brasileiro da Série A, 23ª rodada para esta quarta-feira, temos Bahia e Sport, Botafogo e Cruzeiro, Ceará e Corinthians, Paraná e Chapecoense. Esse jogo é fundamental para a Chapecoense, é jogo de 6 pontos, Palmeiras e Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e São Paulo, e Internacional pega o Flamengo. Aí, então esse aí os resultados e a tabela dos jogos de hoje e o resultado de ontem. E a Copa Santa Catarina? Você falava há pouco, no primeiro bloco, que o Almirante Barroso teria feito uma parceria com o Avaí Futebol Clube, pegando a sua categoria de base, alguns jogadores que vieram para o Almirante Barroso. Eu confesso que eu vejo com bons olhos esse tipo de parceria. Eu acho que todos os clubes deveriam fazer parceria com esses grandes clubes que têm uma boa estrutura na sua base. O caso do Avaí. O Avaí participa de Campeonato Brasileiro da Sub-20. O Avaí tem jogadores que já subiram da sua categoria de base para o time de cima e estão aí arrebentando. O caso do Guga, o lateral direito, cria lá do Avaí. Então, eu vejo com bons olhos. Só resta saber se o René foi lá e usou o dedinho seguinte, essa peça, essa e essa peça que eu quero. Foi mais ou menos isso? É mais ou menos isso, até porque o Avaí veio fazer um jogo treino aqui frente à equipe do Almirante Barroso, então jogou aqui nas dependências do clube do Almirante Barroso e o René pôde ali também fazer uma avaliação. Esse aspirante, lembrando ao torcedor, é o mesmo que jogou uma semana antes contra o Clube Náutico Marcílio Dias aqui em Itajaí, venceu o Marcílio Dias aqui em Itajaí, então é o mesmo aspirante que o Clube Náutico Almirante Barroso teve 5 jogadores agora para colocar no seu elenco e é realmente lá, eu acho uma parceria bem positiva, até porque o Avaí não vai disputar a Copa Santa Catarina, não haverá confronto de atletas do próprio clube jogando contra o clube, então vejo com bons olhos, até porque esses atletas vão sim, aí de repente num cruzamento, enfrentar a equipe do Figueirense, que a rivalidade aí fica ainda maior, né? É que muitas vezes as pessoas, eles usam o argumento seguinte, se não serve para o Avaí, por que vai servir para o Marcílio, por que vai servir para o Almirante Barroso, por que vai servir para o Atlético Itajaí? É lógico que serve, porque o Avaí, ele só vai colocar esses jogadores na sua equipe principal, esses jogadores que estão sendo preparados. E esses jogadores que saem por empréstimo para jogar em outras equipes, aconteceu aqui na parceria o Marcílio Dias e o Avaí, se eu não me esqueci agora o nome do atacante, que teve o Anderson Lopes, isso, que veio para cá, para o Marcílio Dias, ele estava lá, ele estava sendo aguardado no Avaí para subir, mas só que não era o tempo ainda. E o Anderson Lopes veio aqui, fez uma boa participação aqui em Itajaí, e logo em seguida, quando terminou a sua participação no Marcílio, retornou ao Avaí e hoje já é um jogador que está no mercado aí há muito tempo. Realmente, é uma parceria muito boa, até porque as equipes aspirantes como Figueirense, Avaí, são equipes, se não estão no nível das equipes aqui de Itajaí, estão até um nível um pouco mais superior. Por quê? Porque jogam campeonato brasileiro de aspirantes contra equipes fortíssimas aí a nível nacional. Então eles estão num ótimo nível, uma ótima condição física e vem ajudar muito, por isso que eu citei, o Almirante Barroso deve ser um dos finalistas da Copa Santa Catarina. O time está bem montado, reforça, a equipe está muito certinha para a Copa Santa Catarina, que conta com a chave, só para citar a chave do Almirante Barroso. É a chave do Marcílio. Tubarão, Brusque, Internacional, Marcílio Dias, Almirante Barroso e o Operário de Mafra. Essa é a chave B da competição. Já que falamos aí do investimento do Almirante Barroso, e o Clube Náutico Marcílio Dias? Tivemos aí, ontem noticiamos a vinda do Juninho Tardelli, que foi anunciado. Mais algum nome foi anunciado? Alguém foi dispensado? Já tem aí confirmado que o Teco é o treinador para a Copa Santa Catarina? A princípio o Teco, a diretoria, a gente conversou com o Gels, conversou com o Marco Gama,
diretor de futebol e o administrativo, e realmente o Teco ele é funcionário do clube, então ele vai assumir as funções ali no início da Copa Santa Catarina. Ele é aquele funcionário, assim como outras equipes também, como o Vasco da Gama tem o Bigode e o Valdir Bigode, que sempre que precisa assume o Vasco lá, e assim são funcionários como o próprio Carlos Alberto ali, que vai assumir o Teco, a equipe no início do campeonato. A gente teve mais uma dispensa que foi o Andrei Alba. O Andrei Alba não faz mais parte da equipe do Clube Náutico Marcílio Dias, ele mesmo pediu dispensa ali, e a princípio então só a chegada do Juninho ali, o Juninho Tardelli ali. Foi uma semana muito complicada, na segunda, na terça, com a chuva que caiu aqui em Itajaí. A equipe do Marcílio Dias está treinando geralmente na ASPMI, que é um gramado sintético. Hoje ainda não foi definido o local de treino, até porque o gramado do Clube Náutico Marcílio Dias passa por algumas melhorias, se é que podemos falar assim, que realmente é um gramado muito complicado, mas estão poupando porque o Clube Atlético Itajaí joga domingo ali no Gigantão. Então, todo o cuidado ali no Clube Náutico Marcílio Dias. Ontem, Eládio, teve uma reunião no final da tarde com o prefeito municipal, o Volney Morastone, ali nas dependências do Clube Náutico Marcílio Dias, para definir algumas situações. Provavelmente, já que a gente falou em gramado, esta situação da melhoria, ou seria a troca do gramado do Hercílio Luz. Para trocar tem que trocar agora, porque o campeonato começa em fevereiro, o campeonato da Série A, ao qual o Marcílio Dias conquistou o direito de ir para a Série A, se classificando no campeonato catarinense dessa segunda divisão. Rapidinho aqui um assunto, Jogos Abertos, teremos a abertura amanhã então? Amanhã teremos a abertura dos Jogos Abertos lá em Caçador, então amanhã será uma abertura muito tranquila, muito pequena, porque a gente já sabe que podem apenas 6 participantes por delegações. Então, será muito rápida a abertura ali. É uma cidade acanhada, Caçador é uma cidade pequena, tanto é que está sendo dividido Florianópolis e Caçador, algumas modalidades, mas a equipe tem, da Fundação, praticamente mais de 400 atletas que irão participar lá na cidade de Caçador. Se espera, quem sabe, aí o tetracampeonato para a nossa cidade. Itajaí sempre se fez representar em várias modalidades. Nós temos aí o histórico no nosso handebol, nós temos o histórico no nosso judô, nós temos histórico no nosso taekwondo, nós temos o histórico também na nossa ginástica com o Marcelo. O Marcelo tem feito barba, bigode, cafanhaque, tudo que tem na ginástica, um trabalho perfeito, um trabalho extraordinário, como o Lenoir também vem fazendo um belo trabalho no taekwondo. Nas modalidades coletivas, o nosso futsal é aquela incógnita, até porque estamos na primeira divisão, na divisão especial. Na divisão especial. Então estamos pegando aí Corona, pegando aqueles caras tudo aí que são bambambam. Se tivéssemos na outra fase, que é a primeira divisão, eu acho que até Itajaí poderia beliscar uma classificaçãozinha aí no futebol de salão. Realmente, a divisão especial é uma divisão muito, muito forte. A gente cobra muito tempo do município de Itajaí, que a gente precisa estar na Liga Nacional de Futsal. Itajaí gosta de futsal e é preciso. E aí sim a gente consegue fazer nível com essas equipes como Jaraguá, Tubarão, próprio Jack, o Crona, que é o Joinville. Nós vamos aí durante essa semana trabalhar bastante notícias de Itajaí na participação dos Jogos Abertos de Santa Catarina. Estamos encerrando o nosso programa desta quarta-feira, desejando a você uma boa quarta-feira e amanhã estaremos de volta trazendo os resultados do Brasileiro e torcendo para que a Chapecoense vença o Paraná. Um abraço e até amanhã.